Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, a mais uma aula aqui no canal. Conteúdos bem didáticos, bem explicativos que nós temos aqui no canal, misturados com as playlists que nós temos aqui também. Nós temos playlists de mentorias gratuitas, se não me engano são 2 ou 3 playlists que dá para vocês aproveitarem bastante aqui no canal. Nós temos também playlist com entradas e explicações, somente com entradas e explicações sobre o motivo de cada uma das operações. E eu tenho playlist também, exatamente sobre o que eu vou fazer aqui no vídeo de hoje, tá certo? Eu criei uma série aqui no canal, que o nome dela é Do Zero à Consistência, e essa vai ser a nossa quarta aula falando sobre o tópico gráfico. Qual que é o gráfico ideal para operar? Antes de falar sobre isso, pessoal, quero deixar um alerta para vocês aí, porque existem algumas pessoas tentando se passar por mim, usando cópia das minhas redes sociais, até mesmo logomarca, né, a bio, tentando vender aí sala de sinais, alavancagem na sua banca. Toma cuidado com essas pessoas, tá, gente? Eu não faço isso, não tenho sala de sinal, nem tampouco alavanco banca de ninguém. Se essas pessoas procurarem você com a minha logomarca, se passando por mim, já pode bloquear, tá? Porque você vai pagar por uma coisa que você não vai receber. Certamente, quando você pagar, a pessoa vai te bloquear. Mas, infelizmente, pessoas usando o nome de quem entende do assunto ficam fazendo gracinhas pela internet. Então, toma cuidado com golpes por aí. Pessoas se passando por mim, vendendo sala de sinais e também a alavancagem na sua banca. Isso não existe não, tá, gente? Se tiver minha logomarca pedindo isso ali no privado de vocês, pula fora porque não sou eu não, tá? Tudo que eu tenho são as minhas mentorias e scripts do meu operacional, tá? Não é script aleatório. São scripts do meu operacional e caso você se interesse, tem que me chamar no privado. Eu não vou chamar ninguém no privado, porque quem chama vocês no privado não sou eu. É outra pessoa querendo vender produtos que não tem nada a ver com o que eu falo, com o que eu faço aqui no YouTube. Então fica um alerta aí. Se alguém chamar vocês no privado vendendo alguma coisa, pula fora porque é golpe. Beleza? Bom, pessoal, qual seria o gráfico ideal para a gente fazer operações? Daqui a pouco eu falo com vocês. Antes eu quero falar o seguinte. Muitas pessoas me perguntam qual que é o melhor horário para operar, né? E também me perguntam sobre OTC e mercado aberto. Sobre o melhor horário para operar, pessoal, não tem. Não existe assim um horário específico, tá? Eu posso operar meio-dia, como também eu posso operar meia-noite. Tudo vai depender do meu conhecimento, da escolha do gráfico, das confluências, se o gráfico está respeitando ou não, beleza? Então tudo é muito relativo, tá? Então fica atento, porque se você tiver um bom conhecimento, conhecimento que eu falo não é só saber operar, tá, gente? É a escolha do gráfico também, né? Se você pegar um gráfico ali que não está respeitando, pode ser meio-dia ou meia-noite, você vai tomar loss do mesmo jeito. Perfeito? Mas se você é um bom entendedor, sabe, vai saber a partir de agora, né, escolher o gráfico, porque eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês o gráfico ideal para vocês operarem, tá? Então, se você souber, né, administrar essa aula aqui e aprender direitinho, você vai conseguir evitar muitos loss, vai conseguir ter uma boa assertividade e bater meta rápido, e vai conseguir se sobressair na grande maioria das vezes que você escolher um horário para operar. Ah, mas eu trabalho de dia, então pode operar à noite. Ah, mas eu trabalho à noite, então opera de dia. Tem mercado aberto e mercado OTC que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então a escolha do gráfico ela é fundamental, tá, gente? Para vocês terem bons resultados aí nas suas operações. Ah, não tem horário específico, tá? Falando aí sobre o horário, eu posso operar meio-dia, meia-noite, tanto faz, desde que eu saiba escolher o gráfico ideal para operar e saiba também operar, digamos assim, né? Fazer ali as suas confluências para depois fazer as suas operações. Agora mudando um pouquinho o assunto, é sobre OTC e mercado aberto. Qual que é melhor? Qual que é a diferença do OTC para o mercado aberto? Eu tenho aqui, ó, são alguns pares de moedas, são 8. Eu tenho 8 pares de moedas
grande maioria está no OTC. Pode ver o nome dos pares de moeda aqui, ó, OTC. O primeiro deles, o segundo está no OTC também, o terceiro está no OTC, esse também, esse também, esse aqui também, o sétimo também está no OTC e o oitavo está no mercado aberto. Qual que é a diferença de um para o outro? Eu vou começar falando sobre o mercado aberto. O mercado aberto, pessoal, ele é dominado pelo Forex e por outros mercados que contêm gráfico, seja criptomoeda, Forex, B3. São grandes empresas, grandes instituições que fazem ali as suas aplicações no seu dia a dia e por isso o sobe e desce do gráfico, tá? Isso a nível mundial, tá, gente? Não é brasileiro não, tá? Os gráficos são a nível mundial, mercado aberto, claro. Só que é o seguinte, pessoal, o mercado aberto ele depende muito de notícias e às vezes você toma loss sem saber o motivo, né? A gente tem que ficar naquele calendário econômico, olhando ali notícia, uma estrela, duas estrelas, três estrelas. Tem tanto tempo que eu não olho isso, que na minha época, lá em 2019, no Price Action ainda, não era nem estrela, era cabeça de boi, né? Sei lá como é que chama aquilo, entendeu? Era uma cabeça, duas cabeças, três cabeças de boi. Ou seja, para mim não fazia diferença nenhuma aqueles boi desenhados ali naquele é, calendário econômico, né? Eu não gosto, eu particularmente não gosto muito de parar minha operação aqui para ficar olhando notícias. Mas o mercado aberto exige sim que você observe as notícias. Por quê? Porque acontece muita coisa no mundo. Como eu falei agora há pouco, o gráfico de mercado aberto, ele é variável de acordo com as notícias mundiais. E olha o tanto de coisa que está acontecendo no mundo. E aí você toma loss um atrás do outro no mercado aberto, certo? Por causa das notícias, e aí você faz ali as suas confluências, os seus padrões, suas estratégias. Opera direitinho, mas o gráfico não ajudou. Será que foi o gráfico que não ajudou? Ou foi a notícia que atingiu o mercado financeiro aberto que não ajudou? Então fica a dica para vocês. Por esse motivo é que eu gosto de operar mais OTC. Agora eu vou falar sobre o OTC. O OTC, gente, ele é um mercado fechado, tá? A corretora é que coloca o gráfico para rodar, para a gente aqui. Ele não depende de notícias, é por isso que eu gosto de operar OTC. E mesmo assim, não dependendo de notícias e ao mesmo tempo a própria corretora colocando o gráfico para a gente operar aqui, eu observei que os mesmos padrões que tem no mercado aberto, tem no mercado fechado também. E ao mesmo tempo, eu consigo fazer as minhas operações sem depender de notícias e a minha assertividade, às vezes, se torna até maior do que no mercado aberto. Perfeito? Então essas são as diferenças aí do mercado aberto para o OTC, tá? Bom, agora sim eu vou falar sobre a escolha do gráfico ideal. Galera, nós já tivemos aulas aqui no YouTube. Deixa eu desenhar que fica mais fácil, né? A escolha do gráfico ideal, vamos lá. Nós temos três tipos de gráfico, tá, gente? Temos três tipos de gráfico. O primeiro deles é o tendencioso, aquele gráfico que vai só subindo, tendo seus descansos aqui, né? E vai subindo e vai embora. Beleza? O segundo tipo de gráfico é aquele lateralizado. Por exemplo, sobe 5 ou 6 velas médias para grande, depois desce 7, 8 também de médias para grandes, e aí fica aquela lateralização com velas grandes ou médias, formadas ali por 5, 6, 8 velas, 9 velas, formando pernadas grandes, onde existem aquelas regiões ali que o preço dificilmente está passando. O pessoal do Price Action chama de suporte aqui embaixo e resistência lá em cima. Eu não tenho esses nomes, mas é o pessoal do Price Action que gosta de chamar essas regiões por essas nomenclaturas, tá? O fato é que eu não quero mostrar para você suporte e resistência porque eu não trabalho com isso. Eu quero mostrar para você o tipo de gráfico. Aqui é um ciclo tendencioso, aqui já é um ciclo lateralizado, beleza? O último tipo, vamos lá, de gráfico é o gráfico consolidado. É esse que eu gosto mais de trabalhar.
sobe uma, duas, no máximo três velas pequenas e descem na mesma proporção e faz aqui uma, duas ou três velas pequenas e vão se consolidando. São poucas velas, né, que fazem ali esse roteiro aqui para que o gráfico fique no sobe e desce constante. Esse, para mim, tá, é o melhor gráfico para operar, o gráfico consolidado. Agora vamos lá, vamos por etapa. Por que que esse gráfico aqui, na minha opinião, ele é o melhor gráfico para operar, gente? Porque cada reversão dessa, nós teremos uma novidade. Nós teremos um padrão a ser formado. Nós teremos a facilidade de estar operando. Quem conhece, né, realmente a lógica do preço, vai entender o que eu estou falando. Os padrões da lógica do preço, vira e mexe, eles estão se formando em gráfico tendencioso, em gráfico lateral e principalmente em gráfico consolidado, porque se torna mini regiões ou micro regiões, como queiram, né? E acaba que cada reversão de topo ou de fundo, nós temos ali novidades nessas três, no máximo quatro velas pequenas. Às vezes aparece ali uma velinha de força, uma dupla posição. Na reversão podemos ter o arremate, podemos ter taxa dividida, podemos ter um toque duplo. São padrões que eu trabalho aqui, padrões de vela, tá? Para quem não conhece o meu operacional, ele é baseado em padrões de velas e não padrões gráficos, tá certo? Então, pode acontecer esse pequeno acúmulo do preço, nessa consolidação aqui, vários e vários e vários padrões daqueles que eu ensino para os meus alunos e que você também já pode acompanhar aqui no canal, se você está chegando agora, né? Nas playlists que eu tenho aqui no canal. Isso não é só uma playlist não, tá? São várias playlists aqui, só para ajudar você que está vendo esse vídeo nesse momento, tá bom? É diferente de price action, um pouco parecido com psicologia de candles e bem parecido com vela a vela, tá? O meu operacional é a lógica do preço. Se você pegar um gráfico como esse daqui, consolidado, sobe duas, três velas, desce uma vela média, sobe mais duas, três, desce mais três, quatro pequenas, e assim vai formando essas reversões que eu chamo de consolidação com poucas velas, ou lateralização com muitas velas de médias para grandes, tipo 5, 6 velas médias para grandes, desce mais 6 ou 7 velas de média para grande, e aí vai fazendo esse contorno gráfico aqui. Esses são os três tipos de gráficos existentes em qualquer mercado, tá? O gráfico tendencioso, o lateralizado e o consolidado. Para mim, o campeão disparadamente é o consolidado. Quando a gente não consegue achar um tão consolidado assim, segunda opção seria o lateralizado. Opero ele também, mas eu prefiro o consolidado. Já o tendencioso, cara, é só o último caso mesmo. Último caso, porque aí é para quem trabalha com fluxo, né? Para quem trabalha com fluxo, tendência é excelente, né? Mas as tendências estão aí para quem trabalha mais com pernadas, que é o caso do Forex, B3 e tudo mais, né? Criptomoedas, enfim. Não estou aqui para julgar nenhum outro operacional, nenhum outro professor de outros mercados. Só estou aqui fazendo o meu trabalho, ensinando para vocês que no meu operacional, o gráfico que mais funciona e que tem mais assertividade realmente é o consolidado, tá bom? Então fica a dica para vocês aí sobre o melhor gráfico para se operar, na minha opinião, é o consolidado. Eu vou mostrar aqui para vocês os tipos de gráficos existentes. Olha aqui, olha o gráfico tendencioso. Dá para operar? Dá para operar. Mas dificilmente você vai conseguir ter bons resultados com muita frequência por aqui. Olha isso, beleza? Quem trabalha com fluxo, basicamente trabalha igual no Forex, né? Pega a tendência. Mas eu trabalho aqui em opções binárias, nós trabalhamos com uma vela, uma única vela, então não tem necessidade de você pegar uma tendência dessa daqui. Concorda comigo? Então a gente pega uma vela e agora eu vou mostrar para vocês o mercado lateralizado. Deixa eu pegar um outro par de moeda. Talvez eu consiga mostrar para vocês aqui um gráfico mais lateralizado. E por incrível que pareça, não está tendo não, tá? Vamos lá.
Está tendo mais consolidado do que lateralizado. Olha aqui, ó. Aqui nós temos uma lateralização, ó, tá? Desceu com 3 velas, subiu com algumas alternadas, desceu de novo e subiu de novo. Então essa região aqui está mais ou menos lateralizada. Tem gráfico melhor, mais lateralizado? Tem. Aqui, ó. Excelente, ó. Subiu, desceu com várias velas, tá vendo? Aqui sim nós temos um gráfico lateralizado, olha aí. Ó, subiu, desceu e por aí vai, tá vendo? Então fica mais ou menos uma linha imaginária em duas regiões por aqui, ó. Nós temos uma espécie de resistência para quem trabalha com price action, né? Bateu, reverteu, tentou chegar na região, não conseguiu, bateu, retraiu, depois rompeu. E temos também uma região aqui embaixo, ó. Região forte. Vou colocar a marcação em duas regiões, porque tem pavio aqui também e tem a reversão aqui. Então, reverteu aqui, retraiu aqui, reverteu aqui. Esta região está lateralizada, porque está subindo com velas graúdas, 3, 4, 3, 4, velas subindo e descendo, né, de tamanhos médios para grandes, pernadas maiores, tá? Então aqui é um gráfico lateralizado que dá para operar também, não vamos falar que não dá também, né? Dá para operar. Mas o meu queridinho mesmo, se não me engano, está ali no preço atual, deixa eu ver aqui. Aqui nós temos um gráfico consolidado, ó. Sobe duas, desce uma, sobe duas, desce uma, sobe duas, desce uma e por aí vai, né? Ficou parecendo uma música aqui agora, né, pessoal? Mas é isso, cara. O gráfico melhor que eu acho, o melhor cenário que eu acho para operar é o consolidado. Porque ele aparece os padrões da lógica do preço, que é o meu operacional, né? Com muito mais frequência, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas operações que eu faria nesse gráfico consolidado aqui. Eu vou começar, olha só, vou pegar esse espaço aqui, ó, tá? Vou pegar esse espaço aqui, que foi o mercado que está mais consolidado, beleza? Bom, aqui nós temos uma região de taxa dividida com um pequeno gap aqui. Então já deu para ver que a venda... Opa, aí também não, né? Não vamos exagerar na marcação também não. Tem que estar na linha certinha aqui para vocês entenderem o quanto uma taxa dividida, mesmo aqui com gap, tem poder, tá? Reverteu aqui, tem taxa dividida de fundo, perfeito? Tivemos uma retração aqui, taxa dividida de tendência, veio o meu nano lote, ficou acima da região de compra, o preço reverteu. Essa vela formou o padrão arremate com essa vela aqui, tivemos um arremate nível 2. Quem é aluno está entendendo tudo, tá? Veio uma nova posição. Nova posição é a sequência da primeira vela que veio de um arremate. Essa vela veio aqui, ficou acima, confirmou acima da região de compra que é de nova posição. Perfeito? Venda acima da compra, reverteu o preço, tá? E aí é o seguinte, deu essa continuação aqui do movimento, essa nova posição, certo? Só que essa nova posição terminou abaixo de quem? De um nano lote de venda lá atrás. Nano lote de venda segurou a nova posição, tá certo? E o preço reverteu nessa vela aqui. Essa vela, ela é o nano lote. O nano lote ficou de novo acima da minha nova posição, tá? Nova posição, tá com um pouquinho de gap aqui. Nova posição, primeira vela do movimento, nova posição, venda ficou acima, o preço reverteu, mas ele não chegou a tocar na nova posição. Conseguiram entender aqui? Não chegou a tocar. Só que esse nano lote ficou acima do outro nano lote de venda. Ou seja, houve aqui uma não conexão de venda com venda, resultando na reversão do preço, criando um nano lote de compra. Esse nano lote aqui, pelo que eu estou vendo, nem marquei ainda, mas parece que ele está abaixo desse pavio aqui. E esse pavio nada mais é do que um pavio de nova posição. Como falei agora há pouco, nova posição é a sequência da primeira vela do movimento, tá? Então veja bem, ó, nem marquei ainda, mas acredito que esse pavio aqui está um pouco acima, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É isso mesmo? Isso mesmo, exatamente, ó. Tá? Quando essa vela bateu aqui e respeitou a não conexão de venda com venda, bateu, reverteu. Quando ela fechou aqui, pessoal,
ela fechou abaixo de um pavio de nova posição. E aí a compra ficou abaixo, reversão do preço. Essa vela reverteu, formando o quê? Um arremate. Aí veio a próxima vela, pimba, arremate nível 2, desceu com força. No que ela travou na nova posição de compra, mano do céu, o que é isso? Ai, ai, ai. Aí tem que reverter, não tem para onde correr. Você tá entendendo a magia de um gráfico consolidado, cara? É isso aqui. Esse é o gráfico consolidado. Cada reversão é uma caixinha de surpresa. Você consegue identificar nas reversões taxa dividida, arremate. Cadê o arremate? Está aqui o arremate, né? Tem outros padrões, como vela de força, nanolote, entende? Então, olha quantas oportunidades nós tivemos aqui. Olha quantas. Vocês estão entendendo a noção do gráfico consolidado? Qual que é o melhor gráfico a partir de agora, na sua opinião, pessoal? Qual que é o melhor? Deixa nos comentários aí. Qual o gráfico, qual o melhor gráfico que você gosta de operar? É o tendencioso, pegando fluxo? Deixa um comentário só para eu entender como que vocês agem diante do gráfico. Qual que é o melhor gráfico para você? Deixa nos comentários aí. É o tendencioso, você pega fluxo? É o lateralizado, para dar um pouquinho mais de tempo e espaço para você pensar na sua análise? Ou é o gráfico consolidado? Esse sobe e desce aqui que você bate a meta com poucos minutos. Como eu falei agora há pouco, o meu operacional é muito parecido com vela a vela. E realmente, foi quase que um vela a vela por aqui. Eu narrei para vocês tudo o que aconteceu aqui, ó. Taxa dividida, nanolote que reverteu o preço na taxa dividida e por aí vai. Nova posição e vai. Então foi praticamente um vela a vela que eu narrei para vocês aqui. Quem pegou a visão, a partir de agora vai conseguir identificar o melhor cenário para se operar nas opções binárias. Esquece tendência, macro tendência, micro tendência. Isso aí para quem trabalha com Forex, com pernada, gente. Só lembrando que eu não estou aqui criticando quem é das opções binárias que opera tendência não, tá? Não estou aqui criticando ninguém não. Só estou falando para vocês que o mercado consolidado ele vai te dar muito mais vitórias mais rápido do que um mercado lateralizado ou tendencioso. É isso que eu estou querendo passar para vocês. Eu não estou falando que sou melhor do que ninguém, nem tampouco sou o melhor do Brasil, o melhor da lógica do preço. Não, cara, eu não tenho ninguém como concorrente, eu tenho como colega de trabalho. Inclusive, tenho contato com alguns traders que a gente conversa aí, entende? Eu não tenho rixa com ninguém, não tenho problema nenhum com ninguém. Estou fazendo o meu trabalho e cada um faz o seu, desde que ninguém atrapalhe ninguém, tá certo? Então, assim, o meu operacional, ele tende a ter uma assertividade maior nesse tipo de cenário aqui. Se outros professores, outros traders se sentem mais à vontade com o mercado lateralizado ou até mesmo tendencioso, beleza, cara, tranquilo. Quem vai brigar por isso ou com isso? Ninguém. Eles não estão errados, não, eles estão certos. O jeito deles tem mais assertividade, o jeito deles trabalharem tem mais assertividade com o mercado tendencioso, ótimo. Eles podem trabalhar com o mercado tendencioso. Ah, o operacional deles é mais assertivo com o mercado lateralizado? Ok. Eu também trabalho com o mercado tendencioso, com o mercado lateralizado, mas o que eu mais gosto é esse daqui, ó. Eu só deixo esse mercado consolidado para operar outros quando eu vejo que está difícil de achar, um mercado como esse, um gráfico como esse. Perfeito? Então, gráfico ideal, na minha opinião, é o gráfico consolidado. Já tem vídeos aqui no canal explicando sobre isso, mas que fique bem claro que esse vídeo é específico para a playlist do zero à consistência. Perfeito? Então, tá aí a nossa quarta aula sobre a nossa playlist, né? Do zero à consistência, falando sobre o cenário, o melhor gráfico para operar o meio operacional, da lógica do preço. Beleza?